Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Professor Marcelo Frison aqui para mais um vídeo e hoje vamos conversar sobre a estrutura de redação do vestibular da URGS. Então, desde já, por favor, segue o canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos para que esse conteúdo chegue a mais gente que está se preparando para essa prova, né? Então, vamos entender, né, que o vestibular da URGS tem muitas diferenças em relação ao Enem, né? Nós já vimos que o vestibular da URGS lista todos os conteúdos que são cobrados em cada prova objetiva, são 9 provas objetivas, cada uma com 15 questões, e a prova de redação também tem as suas particularidades, né? Então vamos abordá-las mais um pouco no vídeo de hoje, e aqui, na verdade, eu vou apresentar para vocês uma sugestão de estrutura para a redação de vocês. Então a primeira coisa, né, que a redação da URGS, ela precisa ter de 30 a 50 linhas. Temos aqui uma primeira diferença em relação ao Enem, né? No Enem temos que escrever no mínimo 8 e no máximo 30 linhas, né? E escrever 30 linhas na URGS significa escrever menos do que as 30 linhas do Enem, porque o espaço da linha da URGS é bem menor do que o espaço da linha do Enem. O Enem vai de uma margem a outra da folha, né? A URGS não. A URGS tem um espaço mais recuadinho. Agora, quem escreve 50 linhas na URGS escreve bem mais do que as 30 linhas do Enem. Uma vez um estudante fez uma conta ali e chegou à conclusão de que a URGS tem mais de 1 metro a mais de espaço em comparação com a redação do Enem, né? Então, esse é o primeiro detalhe, de 30 a 50 linhas, né? Segundo, a URGS não pede uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, né? Isso porque a URGS não está preocupada com o seu posicionamento. Interessa mais do que a sua posição, a forma como você consegue defendê-la. É isso que interessa mais para a URGS. Quer dizer, não que a argumentação não interesse, não que os argumentos não sejam importantes, mas interessa mais, né? Parece interessar mais para a URGS a forma como tu consegue defender esses argumentos, ou seja, a tua capacidade de persuasão, né? Depois, desde 2018, a URGS tem apresentado um texto argumentativo em sua proposta de redação, quer dizer, é um único texto motivador, né, geralmente uma crônica ou um artigo de opinião, e após a leitura do texto, então o candidato deve escrever a sua redação, né, imaginando que estaria respondendo ao autor desse texto ou participando de algum grupo de debate que discutiu o texto apresentado. Isso pode ser feito concordando com os argumentos apresentados pelo autor do texto, ou discordando deles de maneira integral ou parcial. Cabe ao candidato escolher como vai fazer essa abordagem, né? Então, essa é a ideia, né? É um único texto e o candidato deve se posicionar a respeito desse texto. E aí é importante observar o que a URGS está propondo. Se é para responder diretamente para o autor do texto, se é para imaginar que faz parte de um grupo de debate que discutiu o texto, né? E aí cabe se dirigir às outras pessoas desse mesmo grupo. Aliás, foi algo assim, né, que a URGS cobrou na última prova, como a gente viu no vídeo anterior, né? Então, é essa a estrutura da URGS, a ideia que a URGS propõe, né? Depois, com relação a título, a URGS costuma solicitar que o estudante apresente um título para sua redação e reserva um espaço para isso na folha, por isso é muito importante apresentar um título sim. É claro que a URGS não vai descontar nota se o candidato não apresentar título ou se o título for ruim. Não há um critério específico para se descontar nota por causa do título, pelo menos não até o momento. Ou seja, se a URGS está pedindo para colocar um título, coloca um título, porque vai que no teu vestibular a URGS resolve começar a descontar nota de quem não apresentar o título, né? Vai dar ruim. Então, coloquem o título, né? E procure escrever um título criativo, instigante, que desperte a curiosidade do leitor, né? Algo que faça o leitor ter vontade de ler o texto, né? Isso é muito interessante, porque assim o leitor no caso é o avaliador, né? Porque assim ele vai para a leitura do texto com outros olhos, né? Um título provocativo sempre vai instigar essa leitura, né? Ocupe, apenas a linha reservada para o título. Use letras maiúsculas para a palavra inicial e para nomes próprios, e se o título for uma oração, ou seja, se o título tiver um verbo, coloque um ponto final no título. Eu sei que pode parecer estranho, né? Mas é isso que determina a gramática. Se o título for uma oração, então colocamos um ponto final
no título, né? Se o título tiver um verbo, portanto, né? Depois, com relação à introdução, né? Eu estou apresentando aqui uma sugestão, tá? De estrutura da redação. Quer dizer, vocês não precisam necessariamente seguir exatamente o que eu estou apresentando aqui, né? Mas é uma sugestão que tem funcionado para os meus alunos e que eu acredito que cumpre, atende, né, aquilo que a URGS deseja e, sobretudo, é algo que propõe uma estrutura um pouco diferente daquela que a maioria dos candidatos vai explorar. E o ideal é que vocês consigam se destacar, né, que vocês façam algo diferente daquilo que a maioria faz, né? Então, é isso, acho muito interessante vocês fazerem as minhas sugestões, vocês seguirem as minhas sugestões, porque elas diferenciam o texto de vocês do texto da maioria. A maioria dos candidatos vai fazer aquilo que faz no Enem, porque a estrutura de redação do Enem é uma estrutura mais simples, mais fácil de atender. Já há todo um esquema para cada parágrafo, tudo muito certinho, né? É fácil de compreender como o Enem espera a redação. No caso da URGS, o candidato tem muito mais liberdade, tem muito mais espaço para ser criativo, né? Então, por isso, é possível escrever de formas diferentes e é interessante explorar formas diferentes de escrita, justamente porque isso vai destacar o texto, né? Então a introdução corresponde apenas ao primeiro parágrafo, né? Ela deve ter aí de 3 a 5 períodos e de 5 a 10 linhas em média. Esta é a minha sugestão. A introdução deve apresentar o assunto, como se o leitor desconhecesse a proposta apresentada pela banca do concurso vestibular e a delimitação escolhida, ou seja, tem que apresentar também o ponto de vista, né? Por que isso? Porque o assunto sempre é amplo, delimitá-lo é importante justamente porque tentar abordá-lo sob diferentes ângulos fará com que você não aprofunde sua análise, né? Então, é muito importante estabelecer esse ponto de vista, né? Indicar quais argumentos vão ser desenvolvidos, né? Ou seja, fazer uma antecipação argumentativa na introdução por meio dessa delimitação, por meio dessa indicação desse ponto de vista, né? Agora, é claro que essa é uma sugestão de estrutura. Se tu quiser escrever 15 linhas, tudo bem, né? Há redações que escrevem, há candidatos que escrevem 15 linhas na sua introdução. Eu acho um pouco demais, eu acho que o legal é a introdução e a conclusão serem parágrafos um pouquinho menores que os parágrafos de desenvolvimento. E eu penso assim também porque no desenvolvimento eu acho interessante que vocês escrevam de 2 a 4 parágrafos. Muitos candidatos escrevem 2 parágrafos e se saem bem, mas 4 parágrafos talvez seja um pouco demais, né? Agora eu acho bem interessante que vocês escrevam 3 parágrafos de desenvolvimento, né? Cada um contendo aí uma média de 8 a 13 linhas e de 4 a 6 períodos. Isso vai diferenciar o texto de vocês do texto da maioria. Por que a maioria vai escrever no total 4 parágrafos, ou seja, 2 de desenvolvimento? Porque essa é a estrutura que se usa no Enem, né? É a estrutura mais fácil de decorar, é a estrutura mais fácil de ensinar também, né? Só que a URGS tem um espaço diferente e tem uma proposta diferente, então ela permite que o candidato se expresse de forma diferente também. O desenvolvimento, então, deve apresentar sua argumentação, que deve defender seu ponto de vista sobre o assunto a partir da delimitação escolhida. E aí o detalhe, ó, com frequência a URGS gosta de que o candidato apresente uma experiência pessoal, né, sobre o assunto apresentado como tema da redação. E aí, numa redação com 3 parágrafos de desenvolvimento, é interessante escrever essa experiência no último parágrafo desse trecho, ou seja, no 4º parágrafo da redação, se vocês seguirem a minha sugestão, né? Vamos entender, no caso de uma experiência pessoal, quando a URGS pede explicitamente, é muito importante colocá-la. Agora, no caso de uma experiência pessoal, é importante também, então, usar a primeira pessoa. Não há necessidade de ter medo de se usar a primeira pessoa na URGS, né? Não precisa ter medo. A URGS, inclusive, parece gostar bastante quando o candidato utiliza a primeira pessoa, diferente do que acontece no Enem, né? No Enem é necessário ser mais impessoal, ou seja, é necessário usar basicamente a terceira pessoa, né? Na URGS não. E isso porque a experiência pessoal transforma em algo concreto aquilo que estava sendo apresentado e argumentado de forma abstrata, né? Porque enquanto tu está ali argumentando, enquanto tu está ali apresentando as tuas ideias sobre o assunto, aquilo fica muito estranho, abstrato, né? São ideias que precisam de uma concretude, portanto essa experiência pessoal chega para isso, para mostrar que aqueles argumentos fazem sentido, né?
Depois, na conclusão, né, ela vai corresponder também a um parágrafo, só o último parágrafo, obviamente, né? E aí eu sugiro que vocês façam uma conclusão com uma estrutura semelhante à estrutura da introdução, ou seja, de 3 a 5 períodos e de 5 a 10 linhas em média, né? A conclusão deve apresentar uma ideia final sobre o assunto e a delimitação escolhida. É importante que a conclusão sintetize as ideias exploradas ao longo do texto, mas não se trata de repetir as ideias apresentadas, mas a partir dos argumentos e da experiência relatada, apresentar uma síntese que faça um fechamento dessas ideias, né? Das ideias defendidas ao longo do texto. Quer dizer, é importante que ocorra na conclusão uma ideia final, uma ideia que seja um fechamento de tudo que foi abordado, né? De preferência, claro, algo novo, né? Mas algo que seja o resultado, né, da reflexão que foi feita ao longo do desenvolvimento, certo? Depois, algumas observações finais aqui, né? Não ultrapasse as margens da folha sob nenhuma hipótese, isso vale para o Enem, vale para a URGS, vale para qualquer concurso, né? Escreva com letra legível de tamanho regular. Na URGS, isso também é muito importante. Se o corretor não entender o que está escrito na redação, ele vai dar 0. Ele não vai ficar perdendo tempo com uma redação ilegível, tá? Então, quer garantir que a tua redação vai ser lida e avaliada? Letra de tamanho regular, né? E letra legível, isso é muito importante, tá? Depois, o número de linhas vale para a folha oficial. Ao passar a limpo, não adianta escrever. Quer dizer, vale para a folha oficial ao passar a limpo, né? Não adianta escrever 30 linhas no rascunho e um número menor ao passar a limpo. Sua redação vai ser zerada nesse caso. Escrevi 30 linhas no rascunho e na hora de passar a limpo escrevi 29. Eles não vão olhar o rascunho. O rascunho vai pro lixo, se ele ficar com a URGS, né? Se ficar contigo, levou para casa, eles nem vão saber que tu escreveu 30 linhas. O que interessa é na folha oficial, ali é a caneta, texto escrito, no mínimo 30 linhas, senão a redação é zerada, né? E na URGS, outro detalhe, né? Dá para escrever com caneta azul ou com caneta preta. E em cada parágrafo, procure escrever pelo menos 3 períodos, 3 pontos finais, né? Por quê? Porque parágrafos com um período só não desenvolvem as ideias. Alguns candidatos chegam a escrever 10, 15 linhas com um ponto final apenas. O texto fica péssimo. A probabilidade de haver vários erros num parágrafo assim é gigantesca. Eu diria que com certeza esse parágrafo está mal escrito. Então esse parágrafo vai ter muitos descontos na nota. Isso vai prejudicar muito a redação. Então jamais escrevam parágrafos com apenas um ponto final. Às vezes, dependendo do tamanho do parágrafo, até dá para escrever 2 pontos finais, ou seja, 2 períodos, né? Mas o ideal é escrever pelo menos uns 3, tá, pessoal? Então, essa é a estrutura básica. Num próximo vídeo, nós vamos ler algumas redações da URGS para ter uma ideia de como os candidatos estão escrevendo, né? Então, por enquanto é isso. Por favor, sigam o canal, ativem o sininho, compartilhem com os amigos para que esse conteúdo chegue a mais gente, né? Fiquem ligados que em breve a gente vai ter novos vídeos aqui. É isso aí, valeu, valeu, feito!